Você já parou para realmente ficar em silêncio e observar o que acontece dentro de você? Não aquele silêncio de poucos segundos, enquanto você troca de canal ou checa o celular, mas um silêncio verdadeiro, que coloca você frente a frente com seus próprios pensamentos, emoções e hábitos. A maioria das pessoas evita esse momento, porque é desconfortável encarar a solidão, perceber padrões repetitivos de comportamento ou sentir o peso de suas próprias decisões. Mas é exatamente nesse espaço que muitas respostas surgem, menos respostas sobre como você se relaciona, como reage ao mundo e até mesmo sobre os hábitos que moldam sua personalidade. Sem que você perceba, neste vídeo, vamos explorar o que acontece quando você se permite realmente silenciar, como a mente reage, quais sentimentos emergem e como esse exercício simples pode revelar oportunidades de mudança e crescimento pessoal que passam despercebidas na correria do dia a dia. Vamos juntos desvendar o que o silêncio tem a nos ensinar, identificar os pequenos sinais que seu comportamento dá quando ninguém está olhando e descobrir como transformar momentos de quietude em estratégias poderosas para lidar com solidão, hábitos prejudiciais e padrões de comportamento social. Prepare-se, porque o que você vai perceber pode ser desconfortável, surpreendente e ao mesmo tempo libertador. Ao final deste vídeo, você não verá o silêncio da mesma forma, menos, e vai entender como ele pode se tornar uma ferramenta para se conhecer melhor, tomar decisões mais conscientes e talvez descobrir lados de si mesmo que estavam escondidos até agora. Sabe aquele momento em que você se encontra sozinho, sentado sem fazer nada, e de repente, parece que o mundo inteiro desapareceu? Não falo do silêncio que se impõe quando o celular morre ou a TV está desligada, mas de um silêncio de verdade, que faz você olhar para dentro e perceber detalhes que o dia a dia insiste em esconder. É nesse instante que nosso eu silencioso começa a sussurrar, revelando pequenas fissuras na nossa própria personalidade, aquelas que você sente, mas prefere ignorar. A irritação que surge do nada quando alguém atrasa, a ansiedade que te acompanha nas madrugadas, ou aquele hábito insistente de se comparar com os outros. E o mais curioso é perceber como esses detalhes, que parecem pequenos, moldam nossa forma de agir nos relacionamentos, nos hábitos e até na maneira como encaramos o trabalho ou a rotina. Muitas vezes, só quando o silêncio chega, é que notamos que estamos presos a padrões que se repetem há anos, sem que ninguém nos diga. E tem uma coisa, esse reflexo que surge nesse silêncio não é necessariamente algo ruim, é mais como um espelho que mostra tanto nossas fragilidades quanto nossas forças escondidas. Você começa a notar aquela necessidade de aprovação que te faz dizer sim quando queria dizer não, ou a forma como evita conflitos para não se sentir desconfortável, mesmo quando sabe que deveria enfrentar a situação. Aos poucos, você percebe que tudo aquilo que parecia natural, menos a forma como reage às críticas, como se afasta ou se aproxima das pessoas, ou como procrastina tarefas importantes, menos. Na verdade, tem um padrão, e que entender esse padrão é o primeiro passo para ter controle sobre ele. E aqui vem o mais fascinante. Quanto mais você observa esse reflexo silencioso, mais começa a reconhecer situações do cotidiano que se repetem e como elas impactam seu comportamento, sem precisar de ninguém para apontar ou julgar. O interessante é que, nesse silêncio, os pensamentos não vêm de forma linear, mas como flashes, lembranças de conversas que ficaram mal resolvidas, momentos em que você quis agir diferente, ou pequenas decisões que pareciam insignificantes e, no fim, tiveram um grande efeito na sua vida. E aí você percebe, estar sozinho não é sinônimo de vazio, mas uma oportunidade rara de entender como a sua mente funciona de verdade. É como descobrir uma sala escondida dentro de você mesmo, cheia de comportamentos e emoções que estavam à espera de atenção. E, sem perceber, cada insight que surge nesse espaço silencioso começa a se conectar com o próximo. Aquela irritação com a mensagem não respondida, aquela saudade que você sente de um amigo que se afastou, ou até mesmo a dúvida sobre decisões que repetidamente você adia. Cada detalhe revela uma peça do quebra-cabeça
do seu comportamento humano. E o mais fascinante é que, se você seguir prestando atenção, vai notar que esses reflexos silenciosos não param de se multiplicar, sempre trazendo novas descobertas e preparando o terreno para aquilo que vamos explorar a seguir. Então, quando você se permite ficar em silêncio de verdade, acontece algo curioso. O barulho interno que você sempre tentou ignorar começa a aparecer. Não aquele pensamento rápido sobre o que fazer depois, ou a preocupação com mensagem não respondida. Menos estou falando de um ruído profundo, daqueles que ficam escondidos atrás da rotina e da correria, mas que não desaparecem. Só esperam o momento certo para se mostrar. É nesse instante que vem à tona padrões que moldam sua vida sem que você perceba. Aquela irritação que surge do nada. Os hábitos que se repetem sem sentido, ou a sensação de que você está preso em ciclos que não consegue quebrar. E a verdade é que esse barulho interno é muito mais do que desconforto, é um mapa do que precisa de atenção. Um sinal do que você evita enfrentar no dia a dia, seja nos relacionamentos, no trabalho ou nos pequenos hábitos que definem quem você é. Você já reparou como, às vezes, uma lembrança pequena consegue mexer com você por horas, ou até dias? Um comentário de alguém que passou despercebido, uma decisão que você adiou, ou até aquele momento em que decidiu se afastar de alguém para se proteger. Todos esses ecos silenciosos aparecem quando você se cala e observa. E eles mostram não só falhas ou frustrações, mas também oportunidades. O barulho interno revela padrões. Você percebe que sempre reage da mesma forma a certas situações, que repete erros em relacionamentos, que procrastina tarefas importantes ou que evita encarar conversas difíceis. E o mais interessante é que, quanto mais você escuta, mais percebe que cada reação automática, cada hábito inconsciente tem um motivo, e que você pode começar a entender esses motivos, sem precisar de ninguém apontando o caminho. E aí vem o ponto que poucos percebem. Esse ruído interno, quando olhado com atenção, não é só alerta menos, ele é ferramenta. Ele mostra o que você precisa mudar, ou ao menos observar, antes que continue a repetir padrões que não trazem felicidade nem crescimento. Cada sentimento desconfortável, cada pensamento insistente é como uma lâmpada que acende no corredor do seu próprio comportamento. E o que é fascinante é que esses lampejos não vêm organizados. Surgem em imagens, lembranças, sensações. O barulho interno se manifesta de formas inesperadas. Uma risada que você lembra de ter dado sem vontade. Um silêncio que sentiu pesado. Ou uma reação exagerada que você achou estranha na hora. Tudo isso se conecta e te mostra, sem pressa, como você age no mundo. Como reage às pessoas e, principalmente, como lida consigo mesmo quando ninguém está olhando. E, sem perceber, esse processo começa a preparar o terreno para o próximo passo. A observação consciente de si mesmo, que revela não apenas o que precisa mudar, mas também como pequenas atitudes podem transformar sua forma de se relacionar, de se conhecer e de lidar com as próprias emoções. Cada insight do barulho interno cria uma espécie de efeito dominó, abrindo espaço para novas percepções e entendimentos que ainda vamos explorar, enquanto você continua a se encontrar nesse silêncio que, aos poucos, deixa de ser vazio e se transforma em espelho, em mapa e em guia silencioso da sua própria mente. E então, chegamos a um ponto que muita gente nunca percebe: o poder invisível da observação. Não falo de olhar para fora, para o que os outros fazem ou dizem, mas de se observar de verdade, de notar cada reação sua, cada impulso, cada pensamento que surge, sem aviso. É estranho como, quando você se dá esse tempo, começam a aparecer padrões que estavam sempre ali, mas camuflados pelo ruído do dia a dia. Menos aquela raiva que explode uma discussão que você nem lembra direito. O hábito de adiar decisões importantes ou a maneira como evita se abrir com alguém, mesmo quando sente falta de conexão. E o mais incrível é perceber que cada pequeno detalhe do seu comportamento, por mais insignificante que pareça, carrega uma história, uma emoção escondida, uma razão que você nunca tinha parado para reconhecer. Sabe aquela sensação de déjà vu em situações que você jurava
que eram únicas, ou aquele impulso automático de reagir de uma certa maneira, mesmo sabendo que vai se arrepender depois? Pois é, isso também é parte da observação silenciosa, menos é como se você tivesse acesso a um painel secreto da sua mente, com luzes piscando, sempre que um hábito ou padrão se repete. E quanto mais você presta atenção, mais começa a notar conexões sutis entre momentos que antes pareciam isolados. O nervosismo antes de falar com alguém novo. A ansiedade que aparece sem motivo enquanto você espera uma mensagem. Ou a sensação de solidão no meio de uma festa cheia de gente. Cada percepção é uma peça desse quebra-cabeça que, aos poucos, vai desenhando a forma real do seu comportamento social e emocional. E aí vem o mais fascinante, quando você consegue se observar com atenção, sem julgamentos, sem pressa, começa a perceber que não é apenas sobre o que você faz, mas sobre como você sente, como se conecta e como reage. Cada reação automática deixa de ser um mistério. Cada emoção súbita se torna um mapa para entender o que realmente importa para você. E cada hábito inconsciente surge como um alerta silencioso, não para te punir, mas para te mostrar caminhos que estavam escondidos. O efeito é quase mágico. Você percebe pequenas oportunidades de agir diferente, de se conectar de maneira mais genuína, de se compreender de verdade. E sem perceber, cada insight se liga ao próximo, criando uma corrente invisível que vai te guiando para novas descobertas sobre si mesmo, abrindo espaço para que o próximo passo do seu autoconhecimento se revele, enquanto o silêncio continua sendo seu aliado silencioso, revelando mais do que palavras poderiam algum dia expressar. Você já percebeu como o silêncio tem o poder de revelar tudo o que a correria do dia a dia insiste em esconder? Quando nos permitimos parar de verdade, quando nos sentamos sem distrações, começa a surgir aquele eu silencioso, mostrando fissuras que antes ignorávamos. A ansiedade que surge do nada, a irritação com pequenas coisas, os hábitos que se repetem sem que a gente perceba, e até as comparações silenciosas que corroem nossa autoestima. É como se cada pensamento e emoção quisesse chamar a atenção, nos dizendo que há algo ali que merece ser observado, compreendido e acolhido. Percebemos que esses reflexos silenciosos não são apenas desconforto. Eles são espelhos, alertas e pistas sobre quem realmente somos, sobre como agimos nos relacionamentos, na rotina e em nossos hábitos mais automáticos. E então vem o barulho interno, aquele que não se ouve na superfície da vida, mas que não para de existir. Lembranças que incomodam, decisões que você adia, padrões que se repetem. Tudo isso começa a se revelar quando você presta atenção de verdade. Cada flash de memória, cada sensação inesperada, cada emoção que brota no silêncio, raiva, medo, tristeza ou até alegria a menos, mostra como sua mente funciona, como você reage ao mundo e, principalmente, como você reage a si mesmo. Esse barulho não é apenas um alerta, é uma oportunidade de reconhecer padrões, entender impulsos e perceber hábitos que moldam sua vida, sem que você tenha consciência disso. E é nesse ponto que a observação consciente se torna uma ferramenta poderosa. Notar cada impulso, cada reação, cada emoção, permite que você compreenda como se conecta com os outros, como se comporta nas situações do dia a dia e, acima de tudo, como lida consigo mesmo, aquela raiva que surge do nada, a ansiedade silenciosa, o hábito que você repete, sem perceber. Tudo isso se torna um mapa que revela os caminhos que você pode escolher a partir desse ponto. Quanto mais você observa, mais percebe pequenas oportunidades de mudança, novas formas de se relacionar, de tomar decisões e de se entender de verdade. O silêncio deixa de ser vazio e se transforma em guia, espelho e aliado da sua própria mente. E é exatamente aí que mora a força do vídeo de hoje. Ficar em silêncio não é apenas parar o mundo por alguns minutos. É olhar para dentro, encarar seu próprio reflexo e perceber que cada pensamento, cada emoção e cada hábito conta uma história sobre você. A mensagem que fica é clara. Quando você se permite ouvir o silêncio,
Entende seu próprio comportamento, descobre padrões escondidos e encontra dentro de si a força para se transformar de maneira consciente. O silêncio, que parecia simples e vazio, na verdade guarda as respostas que você sempre buscou. Então, da próxima vez que estiver sozinho, não fuja do silêncio. Sente-se, respire, observe e veja tudo o que ele tem para te mostrar. Se você curtiu esse mergulho no silêncio e quer continuar descobrindo mais sobre o comportamento humano e suas nuances, deixe seu like agora e não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Quero saber de você, qual tema você quer que eu explore no próximo vídeo? Comente aqui embaixo. Vou adorar ler suas ideias e escolher os mais pedidos para criar conteúdo que realmente faça sentido para você. Enquanto isso, dá uma olhada neste vídeo que aparece aqui no card. Ele continua exatamente nessa linha de autoconhecimento e análise do comportamento. Você vai se identificar com cada detalhe. E se quiser se aprofundar ainda mais, confira a playlist completa sobre psicologia do comportamento humano. Lá estão todos os vídeos que vão te ajudar a entender hábitos, relacionamentos, personalidade e muito mais. Sempre de forma prática e direta para o seu dia a dia. Aproveite, explore e volte aqui depois para compartilhar o que mais te surpreendeu.